Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender potenciação e radiciação com números decimais, tá bom? Então, nós já aprendemos a somar, subtrair, multiplicar, dividir quando são números decimais, ou seja, números com vírgula. E agora a gente vai aprender como fica a potência e a raiz desses números, tá bom? É muito simples. Vocês vão ver que é muito simples. Então, vamos lá. Ó, eu vou recordar um pouquinho de como funciona a potenciação, só para vocês lembrarem. Então, na potenciação, a gente tem a base, o expoente e a potência. Então, o expoente, ele só manda no grandão. Lembra que ele é o bravinho? Ele é o baixinho briguento. Ele só manda no grandão. Então, o 3 manda o 2 se repetir 3 vezes. Lembram disso? Então, o grandão a gente chama de base. O pequenininho, que é o baixinho briguento, a gente chama de expoente. E o resultado da conta a gente chama de potência, tá? Então, como que fica isso feito? Como que a gente faz essa conta? Por que 2 ao cubo é igual a 8? É porque o pequenininho manda o grandão se repetir 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Lembram disso? 2 vezes 2 dá 4, vezes o próximo 2, que estava faltando, dá 8. Tudo bem? Então, um exemplo, aquele exemplo mesmo. 2 ao cubo, por que fica 8? Porque o pequenininho manda o 2 se repetir 3 vezes. A gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2, o resultado vai ser 8, que é o resultado da potência, tá bom? Então, nós lembramos aqui como faz a potência de um número natural, de um número normal, não é um número com vírgula. Agora, como ficaria uma potência de um número com vírgula, Pro? Ó, quando o número tem vírgula, então seria 2,1 elevado à quinta potência. O baixinho continua sendo briguento, ele manda o grandão, que é a base, se repetir 5 vezes. Então, vai ser 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1, tá? E a gente vai ter que ir multiplicando os pedaços, igual a gente fazia quando era número natural. Então, primeiro, 2,1 vezes 2,1, que vai dar 4,41. E aí eu copio todos os outros 3 que ainda faltam multiplicar. Agora, a gente vai para a segunda aqui, ó. 4,41 vezes 2,1, que dá 9,261. Copio os dois números que ainda estão faltando, esse e esse. Copio para continuar a multiplicação. Agora eu vou fazer os próximos dois. Qual é o único segredo para não errar aqui nessa potência? É o mesmo segredo da outra potência, não confiar na cabecinha da gente. Ah, esse aqui eu sei, deve ser 4,2. Pronto, já errou. Então, não confie na sua multiplicação. Eu acho que é. Não, você não acha nada. Você vai fazer a multiplicação ali no cantinho do papel, que é para ter certeza. Essa é a única regra que tem em potência para ajudar a não errar. Porque não é difícil. É só uma continha de vezes. Mas se você tenta adivinhar as respostas, aí você tem um problema, tá? Então, agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó.
9,261 vezes 2,1. Fiz essa multiplicação, cheguei na resposta de 19,4.481. Agora falta só um número para multiplicar, que é o 2,1. Quando eu multiplicar esses dois números, eu vou chegar no resultado final, que é 40,84101, tá bom? Então, esse vai ser o nosso resultado final. Ô, Pro, eu preciso colocar o número inteiro aqui? Não, você pode usar as regras de arredondamento que nós já aprendemos. Então, como que é que a gente usa as regras de arredondamento? Eu queria arredondar para duas casas decimais só. Então, eu tenho que olhar a primeira casa que eu vou tirar, né? Que no caso é o 1. Como o 1 faz parte daquele grupo que a gente deixa o número exatamente como está, a resposta final seria 40,84, tá bom? Então, essa seria a resposta do 2,1 elevado à quinta potência, ok? Propriedades da potenciação. As mesmas propriedades que eram válidas lá na potenciação normal também são válidas aqui. Então, por exemplo, multiplicação de potências de mesma base, que é aquela regra. Conserva a base e soma os expoentes. Então, essa multiplicação, quando for a mesma base, por exemplo, 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, eu conservo a base, que é o 3, somo os expoentes, 3 mais 3 dá 6. Então, eu não preciso fazer as potências para descobrir o resultado. Eu posso só usar a regra, conserva a base, soma os expoentes quando for continha de vezes, tá? E se for continha de dividir, Pro? Bom, se for divisão, a regra é conserva a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Eu vou colocar conservar a base, que é o 3, e vou subtrair os expoentes 3 menos 2, que vai dar 1. Isso significa que a resposta dessa conta eu não preciso fazer a potência para descobrir. Eu posso só usar a regra, que a resposta final vai dar 3, tá? E se for potência de uma outra potência, Pro? Se for assim, a regra é multiplica-se os expoentes. Então, o 5, que é a base, mantém-se 5 mesmo. E eu vou fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, a resposta seria 5 elevado à sexta potência. Tá bom? E claro que também vale aquela regra aqui. Qualquer número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Então, independente de ser um número normal ou de ser um número decimal, se for elevado a zero, o resultado vai ser 1, tá? Ô, Pro, não vai ser 1,00 ou 1,0? Não precisa, porque é a mesma coisa do 1, mas vai ser 1, tá bom? Independente de que número seja. Pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser o que for. Se estiver elevado a zero, vai ser igual a 1, tá bom? Então, exemplo, reduza as expressões a uma só potência. Então, eu tenho aqui, ó, 2,1 elevado ao quadrado vezes 2,1 elevado à quinta potência. Então, as bases são iguais e eu estou fazendo uma multiplicação. Então, é aquela regra, conserva a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 2,1 elevado à sétima potência, tá? Letra B, 6,7 elevado à nona potência, dividido por 6,7 elevado ao cubo. Mesma coisa, a base é igual,
Então, eu posso como é uma divisão, a regra é conserva a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou conservar a base 6,7 e vou subtrair os expoentes. 9 menos 3 dá 6, tá? E a letra C, 3,3 ao quadrado, tudo isso elevado à sétima potência. Então, aqui é uma potência de outra potência. Então, eu vou manter a mesma base, porque essa não muda, e vou multiplicar os expoentes segundo a regra. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14. Tá bom? Então, se o exercício estiver pedindo para reduzir a uma só potência, a única coisa que vocês vão fazer é usar a regrinha. E aí não precisa calcular nada. Se o exercício não estiver pedindo para calcular, não precisa calcular, tá bom? Agora, como fica a radiciação, Pro? Ah, essa aí deve ser muito difícil. Não é. Olha como é simples, gente. Você quer saber quanto é a raiz de 0,16 centésimos. O que eu faço para resolver essa raiz? É simples. É só escrever esse número decimal em forma de fração, igual a gente já aprendeu. Então, fica o 16 em cima, embaixo fica o 1 com 2 zeros, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 16 sobre 100. Aí, é só encontrar a raiz quadrada dessa fração. A raiz do de cima e a raiz do de baixo, como nós já aprendemos. Então, raiz quadrada de 16. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Raiz quadrada de 100. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 100? É o 10. E aí vem só um último detalhe, porque se a gente estivesse calculando a raiz quadrada dessa fração normal, a gente chegaria nessa resposta e só simplificaria o máximo que desse. Como nós estamos tirando a raiz quadrada de um número decimal, aí o que a gente precisa fazer? Pegar essa raiz, essa fração que a gente encontrou e transformar em um número decimal. Porque a raiz era de um número decimal, não era de uma fração. A gente transformou em fração para conseguir resolver, mas era de um número decimal. Então, o que a gente faz? Divide o de cima pelo de baixo para encontrar qual é o resultado em forma de número decimal. Ou seja, a raiz quadrada de 16 centésimos é o mesmo que 0,4 décimos. 0 inteiros e 4 décimos. Tudo bem? Então, é muito facinho, é muito tranquilo para fazer raiz. Raiz quadrada, qualquer raiz. É só transformar em fração, tá? Então, olha outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 0,04? Então, primeiro a gente transforma em fração, fica o 4 em cima, e embaixo fica o 100, porque eu tinha duas casas depois da vírgula. Então, fica 100. Agora, eu encontro a raiz do 4 e a raiz do 100. Raiz quadrada do 4 dá 2. Raiz quadrada do 100 dá 10. O que eu vou fazer agora? Só dividir o de cima pelo de baixo para encontrar o número decimal que representa. Então, a raiz quadrada de 4 centésimos é igual a 2 décimos, tá? 0 inteiros e 2 décimos, ok? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem. É bem facinho essa matéria. É uma mistura de tudo que a gente já viu até aqui, tá bom? Beijos e até a próxima aula.